Olá, meu nome é Daniel e essa é o nono vídeo da série sobre manipulação de dados de chuva com Excel. Particularmente, a gente está manipulando dados do HydroWeb. Nos vídeos anteriores, a gente preparou a base, fez um pré-processamento e hoje a gente vai continuar a etapa de processamento. Como nos vídeos anteriores, esse é uma continuidade. Aqui eu coloquei uma série de etapas, 8 etapas, esse vídeo vai ser um pouco longo, para a gente finalizar o processamento dos dados. E aí na reta final da série de vídeos a gente vai falar sobre visualização. Eu vou seguir então, estou deixando aqui propositalmente abertas as etapas, e eu vou seguir e vou lendo uma por uma enquanto eu executo. Vamos lá. Aqui está a etapa anterior, aqui está o banco de dados que nós construímos até a etapa anterior. E aqui só consertando duas coisas, dois equívocos. Na verdade, não chega a ser um problema, só ia atrapalhar um pouco a manipulação de dados hoje. Essa coluna bissexto pode ser excluída, tanto daqui. No banco, tudo bem que a gente não vai mais usar, mas ela pode ser excluída do banco também. Eu esqueci de falar isso nos vídeos anteriores. E esta coluna aqui, na verdade, em amarelo, a gente pode tirar daqui. Vamos até deixar a coluna F aí. Mas a nossa coluna base, que tem que ser amarelo, é essa aqui, data. Esta sim é uma informação equivocada. Quando a gente usar a célula desloque no vídeo de hoje, vocês vão ver que a gente precisa fixar em G1 a nossa base do desloque e não em F1. Dá para fazer em F1, mas aí, como a gente vai ver, essa aqui seria a minha coluna 0, essa aqui seria minha coluna 1, e o dia 1 estaria na coluna 2, isso atrapalharia bastante a lógica da coisa. Então, para que essa seja a nossa coluna 0, este é o nosso campo que a gente vai fixar em desloque. Aqui tudo bem, a gente pode excluir essa coluna, e aí a gente deixa aqui mantendo F1. Então, feita essa correção, vamos começar o passo a passo aqui. O primeiro passo é criar uma nova planilha, chamada processamento 2. Então já vamos criar aqui. Deixa eu só excluir, fazer de novo. É só clicar em mais, dar 2 cliques rápidos aqui, e processamento 2, está criado. O que mais que a primeira instrução pede? Nessa planilha processamento 2, coloque os seguintes nomes nas colunas de A até H. Data, em A. Na coluna B, estação. Na coluna C, ano. Mês, ID. Linha puxada, já eu arrumo aqui. Coluna a puxar. E por fim, resultado, que é onde os nossos resultados serão colocados. Aí para arrumar aqui, é só dar 2 cliques em cima da linha. Aqui a gente pode deixar um pouco maior. Na verdade, a gente pode padronizar esse tamanho. Para todas ficarem assim, a gente tem espaço. Pronto. Vamos gritar e vamos centralizar. Pronto. O primeiro passo dos nossos 8, o primeiro passo está dado. Agora vamos para o segundo passo. Na coluna A, data, criar um vetor. A gente vai criar esse vetor preenchendo através daqui do preenchimento. Aqui a gente precisa colocar a data mais antiga de toda a série. No tutorial eu dei o exemplo de 31/12/2024, mas o que a gente pode fazer, e é até mais prático, é ir até o banco, pegar a primeira data, então vamos lá, janeiro de 91, vamos colocar 1º de janeiro de 91, deixa eu pegar aqui, na verdade, deixa eu filtrar aqui, não, pode ser no banco. 1º de janeiro de 91 até, desculpa, é o máximo, né? E a data mais antiga é
1º de julho de 62. Então vamos colocar 1º de julho de 62 aqui. De julho de 1962, como nossa primeira data. Deixa eu só tirar aqui que eu deixei tudo negrito. Não precisa. 1º de julho de 62, como a primeira data. E até onde que vai o nosso banco? Vamos ver. O último ano é 91. Como vai até novembro? Vamos colocar dezembro. Como data limite, sei lá, dezembro de 91. Então vamos lá, etapa 2, a gente precisa vir aqui, com isso aqui clicado, preencher, série, isso aqui a gente já trabalhou em outros vídeos, coluna, data, a gente vai preencher de dia em dia, com um incremento e aqui a gente coloca, como vai até novembro lá, 1 de dezembro de 1991. E aí o preenchimento se dá automaticamente, todos os dias das nossas estações estão aqui preenchidos. Isso vai até a linha 10.747. A série está preenchida rapidamente, muito mais rapidamente do que se eventualmente a gente arrastasse manualmente ou algo do tipo. Deixa eu só voltar aqui, dar um ESC. Pronto, voltei. Bom, a segunda etapa está preenchida, vamos para a terceira. Etapa mais delicada essa, gente, é que dá mais trabalho. Colocar o nome da estação aqui. Por que é a mais delicada? Aqui vai ser rápido, porque eu só estou trabalhando nesse exemplo com 2 estações, mas vocês podem aí, eventualmente, trabalhar com 10, 20, 30 estações. E aí este processo vai ter que ser repetido o número de estações que você tiver. Se tiver 30 estações, vai ser repetido 30 vezes. Vamos então dar conta desse passo 2 aqui, que significa colocar o nome da estação. Eu vou fazer de um jeito aqui, ó. Pode vir aqui no banco, copia a coluna A, cria uma nova planilha provisória e dá Ctrl V. O que aconteceu aqui? Só tem 2 estações, mas quando vocês tiverem muitas, para não ter erro de copiar, vocês podem fazer isso. Aí vocês copiaram aqui, vem aqui, vai na guia dados, remover duplicado. Pronto, aqui já apareceu o nome das 2 estações. Se vocês tivessem 10, apareceriam as 10 aqui. Vamos deixar isso aqui, já eu vou apagar. Aí o que vocês vão fazer? Vocês podem clicar na primeira, vem processamento 2, dão Ctrl V, do jeito que está lá, não digitem para não ter erro de digitação. O erro de digitação aqui é fatal. Dão 2 cliques para baixo, a série foi preenchida até o final da data, olha lá. Aí vocês vão vir aqui, depois que tiverem preenchido, aperta o Ctrl, segura, aperta o Shift que está em cima do Ctrl, segura, aperta a seta para baixo uma vez, aconteceu isso, vocês pegaram varreram todo o vetor. Dá Ctrl C, e aí basta vir aqui e dar Ctrl V. Pronto, agora a outra série de datas está aqui, vocês só vão vir aqui em campo na segunda estação, vir aqui, apertar Ctrl V e dar 2 cliques. E aqui pode apagar, isso aqui já foi usado. O que eu quero ressaltar aqui? Se vocês tivessem 10 estações, vocês fariam esse processo 10 vezes. Por isso que essa etapa eu coloquei lá, que é a mais delicada e a mais demorada. Eu recomendo fortemente que vocês pausem o vídeo e façam desse jeito que eu falei, colando, apertando Ctrl Shift seta para baixo e seguindo esse processamento, esse modo de processamento. Vamos aqui para a etapa 4, né? Preencher as colunas C, D e E. Bom, a coluna C é o ano, a gente já trabalhou isso em outros vídeos, é só vir aqui, clicar em ano, aperta Enter, a coluna C está pronta, a gente já vai arrastar para baixo. Mês.
está pronto. E o ID a gente viu no último vídeo como fazer. Chama a função concatenar, coloca primeiro o nome da estação, ponto e vírgula. O segundo parâmetro, vamos fazer aqui, ó. Abre aspas, underline, fecha aspas, ponto e vírgula. Depois a gente coloca o ano, C2, isso é muito importante. Abre aspas, underline, fecha aspas, ponto e vírgula. E depois a gente coloca a coluna D2, que é do mês. E aí o nosso ID vai estar assim. Só fazendo uma pausa antes da gente ir para os passos 5, 6, 7, 8. O que a gente está fazendo aqui? Na aba Processamento 1, a gente colocou os dados, eles estão todos dispostos aqui. E a aba Processamento 2 vai servir justamente para a gente, com esses parâmetros aqui, colocar o resultado correto para estas datas aqui. Então a gente vai saber, para esta estação, nessa data, choveu tanto. E para fazer isso, a gente vai usar estas informações, na verdade essas aqui também, essas informações que aqui estão. Essa e essa a gente vai usar para fazer o ID, e com o ID e com o número da linha e da coluna, a gente vai usar a função desloque para colocar o resultado aqui. Tendo esta informação e essa lado a lado, o nosso base está finalizado. Bom, vamos seguir então. Agora a nossa tarefa, só finalizando, aqui a gente só precisa, vou repetir, vem até aqui, seleciona os 3 campos e faz assim, clicando. Ou, se quiser individualmente, mais demorado, pode vir aqui também, clicar individualmente. E aí, todo o vetor, até o final, é preenchido de maneira adequada. Agora, a gente vai, já trabalhamos isso, a gente vai usar a função procv para puxar a linha. Nós temos aqui a linha, essa é a linha a ser buscada, então cada data aqui tem a sua linha correspondente. A gente usando a procv tendo o ID como parâmetro de referência, vai puxar essa linha. Então esse aqui vai ser a nossa base a ser buscada, as colunas A e B. Vamos relembrar, para chamar a coluna procv, para chamar uma função a gente sempre põe igual, digita procv, aqui já aparecem os parâmetros dela, o valor a ser procurado é esse aqui, afinal é o ID que a gente vai procurar lá na outra base. O segundo parâmetro é a base que a gente vai buscar, então a gente pode só vir aqui e pôr AB. O terceiro parâmetro, aqui está a procv, o terceiro parâmetro é o número da coluna. Esse é o ID, a gente está... Opa, aqui, só um instantinho. Aqui eu errei. Matriz a ser procurada, essa aqui, processamento 1, as colunas A e B. Qual é o número da coluna a ser procurada? Esta aqui é a primeira coluna, esta aqui é a segunda. A gente vai querer trazer os dados da linha a ser buscada, da segunda. E, por fim, a gente quer a correspondência exata, portanto, vamos digitar falso, fechar a função e dar Enter. Aqui já apareceu um valor. Vamos entender o que a gente fez aqui. Vamos investigar o mês de julho de 1962 lá. Então a gente vem aqui, deixa eu ver como fazer isso. Vamos filtrar 62, tá aqui. E o mês de julho, é a linha 345. A gente puxou a linha 345, então tá correto. E assim sucessivamente. Agosto é a 344. Agosto é a 344. Então a gente já preparou aqui corretamente as linhas. A coluna, ela é bem simples e eu já vou primeiro fazer, que esse aqui é o passo 6, para a gente puxar os dados da coluna, basta a gente usar a função dia, eu já vou explicar por quê. Mas a gente vem aqui, coloca dia, aperta Enter, e aí esse dia vai ser correspondido. Deixa eu só explicar agora, novamente, mas de maneira mais calma, o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai usar a função desloque.
a gente vai fixar esta célula como a nossa central. Aí, esta aqui passa a ser a linha 0, esta passa a ser a linha 1, essa passa a ser a linha 2. Percebe que a gente já puxou as linhas corretas. E aí, esta aqui, como a gente vai colocar a célula F1 como referência, essa é a coluna 0, esta é a coluna 1, esta é a coluna 2. Então, o que a gente fez? Quando eu pedi para ele puxar os dados da linha 1 e da coluna 1, ele vai puxar os dados de 1º de novembro de 91. Quando eu pedi para ele puxar, vamos lembrar que isso aqui são os dias. Quando eu pedi para ele puxar da linha 1 e da coluna 2, ele vai puxar os dados de 2 de novembro de 91. E assim sucessivamente ele vai trabalhar puxando esses dados. Por isso, agora a gente só precisa dar essa instrução pedindo para ele puxar dessa linha e dessa coluna. Então, para isso, a gente vai usar, a gente já trabalhou isso também, alguns vídeos atrás, a função desloque. Ela tem 3 parâmetros, o primeiro é o da referência, que é esse. Não nos esqueçamos que aqui a gente precisa colocar o cifrão para fixar, a referência não pode andar conforme a gente muda as linhas. Vamos voltar aqui. Aqui a gente vai puxar, o próximo parâmetro é a linha. Aqui, F2. E aqui a gente precisa puxar a coluna, G2, aqui. Fecha. E aqui a gente tem os nossos resultados. Então vamos analisar aqui. Bom, primeiro eu queria falar algo. A gente vai perceber aqui que alguns dados eles não foram puxados corretamente. É porque essas datas não existem no banco. Por exemplo, essa data aqui de abril de 81, ela não existe para Bom Jesus. Vamos conferir isso aqui no banco. 81, né? Abril, vamos puxar aqui de maneira geral, pode ver que a gente só tem para Campo Redondo. E aí, naturalmente, esses dados não vão ser puxados. Isso depois, na sequência, quando a gente falar em visualização de dados, a gente vai precisar ter alguns cuidados. E aí, vamos só conferir, então, vamos pegar esses dados que estão aqui mesmo, vamos para julho de 62, o que aqui está nos dizendo? Que não há dados para os dias 1, 2, 3, parará, até o dia 21 de julho é tudo zerado. Desculpa, não é que não tem dados. Em 62, para esta estação de Bom Jesus, entre o dia 1º e dia 21 não choveu. A primeira aparição de chuva é no dia 22 de julho de 62. Vamos conferir isso lá no banco, nas nossas bases originais. Aqui a gente está em Bom Jesus. Julho de 62, eu falei, né? 62. Julho de 62. 000. E aqui está a nossa primeira aparição. No dia 22, choveu 4,2, eu acho que é o que a gente tinha visto. Exatamente. E assim sucessivamente. Vamos pegar aqui agosto de 62 e vamos ver se no dia 15 tem 6,7 de chuva. Então, vamos voltar no banco. Essa conferência é muito importante. Deixa eu só lembrar aqui. É agosto de 62. Então, vamos lá. 62. Agosto. Eu tinha falado que dia? Tinha falado dia 15. Vamos ver. Já está aqui. 15, 6,7. 16, 3,2. Enfim, puxou corretamente. Essa fase aqui, gente, de correção, ela é muito, muito, muito importante. Então, peguem sempre uma amostra, se vocês tiverem 300 linhas, peguem umas 20, umas 15 e deem uma conferida. No geral, se a função estiver corretamente aplicada, do jeito que a gente fez, não tem como dar erro. Mas a gente sempre pode cometer algum erro de, por exemplo, esquecer esse cifrão aqui. É muito detalhezinho. E qualquer detalhe que não seja plenamente realizado pode sim causar algum problema. Bom, com isso a gente terminou essa etapa, a 7ª etapa, e aí a 8ª, que é bem simples,
Ao final do processo, copie e cole os resultados em uma nova aba chamada base. Migre as colunas data, estação e resultado. Então vamos fazer isso aqui da melhor forma. Base. Vamos, para não ter muito problema, vim aqui, Ctrl Shift seta para o lado, Ctrl Shift seta para o lado, copiei tudo, Ctrl C, venho aqui e colo. Pode colar assim mesmo, da maneira comum neste caso. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. E aí a instrução pediu o quê? Migre as colunas data, estação e resultado. Deixa eu só ver, data, deixa eu só ver se tem alguma fórmula. Tem, então vamos voltar. Na verdade não é para colar assim, só estou voltando. A gente vem até aqui, vamos começar de novo, porque não pode colar da maneira comum. Vem aqui, Ctrl Shift seta para o lado, solta e com Ctrl Shift ainda segurado para baixo. Dá Ctrl C, vem aqui na base e põe colar especial. Que aí a gente não cola as fórmulas, a gente só cola o conteúdo. Vem aqui, formata a data. Ok, a data está formatada. E aí a instrução pediu para a gente manter data, estação e resultado. Então isso aqui a gente pode apagar. E pronto. Aqui está a nossa base de dados. Aqui, gente, o trabalho estrito sensu acabou. A gente tem um banco de dados com a data para cada estação. Aqui primeiro tem a estação Bom Jesus, aqui tem o Campo Redondo. E as datas que tem, que essas estações funcionaram, elas não funcionaram, nem sempre elas funcionaram todos os dias, elas têm o resultado aqui do lado. A parte de manipulação acabou, a partir daqui já é possível extrair, filtrar informações, mas aí na continuidade dos vídeos a gente vai estender isso e vai ver formas da gente visualizar esses dados, procurando intervalos, somando quantidade de chuva, tirando média, tirando máximo, mínimo, então a gente tem algum trabalho ainda pela frente. Eu peço para que quem for reproduzir isso tente fazer com calma, vá pausando o vídeo e seguindo passo a passo para que a manipulação desses dados aconteça da melhor forma. É isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.